Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Vamos hoje à nossa leitura. A leitura de hoje será em Êxodo capítulo 7, capítulo 8, o Salmo 29 e iniciaremos o primeiro capítulo do livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, ok? Vamos à nossa oração. Pai bendito, Pai de amor, te louvamos neste dia pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado porque Ele se prontificou a nos representar na sua vida e na sua morte, levando sobre si os nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, porque nele encontramos o sentido da nossa vida, o propósito da nossa existência. Nele encontramos o encorajamento e a esperança para seguirmos firmes na busca de cumprir a tua vontade, Pai, neste mundo. Usa-nos para a honra e glória do teu nome, Pai. E que por meio dessa leitura bíblica, Senhor, essa leitura devocional que fazemos, teu Santo Espírito venha trabalhar no nosso coração, nos transformar, para que possamos cumprir devidamente o nosso papel, a nossa função, no tempo que o Senhor nos dá neste mundo. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 7, estamos aqui no meio da conversa de Moisés com o Senhor, né? Iniciada aqui no finalzinho do capítulo 6, então vamos continuar. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com o faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando o faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então veja, nesse primeiro encontro, primeiro não, acho que já teve encontro anterior, mas nesse encontro do Senhor com Moisés, ele novamente reafirma que ele e Arão deveriam ir até o faraó. Eles vão, apresentam esse milagre, né? Esse feito sobrenatural, né? Com relação ao bordão se transformar numa serpente. E o que acontece é que ele chama os encantadores, né, lá do Egito e eles fazem a mesma coisa, né? Algo realmente inexplicável. Na verdade, não inexplicável, porque a gente sabe que Deus permite que Satanás tenha poder, possa realizar coisas, inclusive até sobrenaturais, né? Então é isso que justifica o fato daqueles homens terem conseguido fazer a mesma coisa, né?
Bom, Deus aqui deixou muito claro que ele próprio endureceria o coração de Faraó. E é o que acontece, né? Mesmo eles fazendo essa demonstração de poder, com o bordão sendo transformado em serpente, posteriormente essa serpente comendo as outras serpentes, mesmo com essa manifestação de poder, o coração de Faraó não se quebranta, ele não reconhece o poder de Deus e, enfim, tem o seu coração endurecido. E é isso que vai acontecer em cada uma das pragas. É um refrão, praticamente, no final de cada narrativa, de cada uma das pragas, de que ele estava com o coração endurecido. Por quê? Porque Deus queria manifestar através dele a sua glória. E a cada uma das pragas, Deus vai manifestar ali o seu poder, a sua glória, o seu domínio sobre cada uma das coisas. É muito possível que essas pragas representem divindades adoradas pelos egípcios, quer dizer, Deus demonstrando o seu poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os deuses, os supostos deuses, né, adorados ali por povos pagãos como os egípcios naquele período, né? Então vamos continuar a nossa leitura aqui a partir do versículo 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu. Voltando aqui. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a terra do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. O rio Nilo representava a vida, né, para os egípcios, porque aquele rio ele regava, né, toda a região ali do Egito, e aquelas regiões regadas pelo Nilo se tornaram então produtivas, né? Então do rio vinha toda a riqueza, toda a subsistência dos egípcios, né? Então o que Deus fez ali foi mostrar já logo na primeira manifestação de poder, né, que ele tem domínio sobre a vida, sobre a morte. Ele tem, é ele quem dá a subsistência, é ele quem sustenta com vida todas as coisas, né? Pois bem, vamos à segunda praga, capítulo 8. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo, para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância.
que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. No episódio da água transformada em sangue e aqui surgimento de rãs, o texto diz que os feiticeiros, né, os homens lá do Egito, reproduziram a mesma coisa, né? Os magos fizeram aparecer rãs também. A gente também não sabe aqui como é que eles fizeram isso, né? Nesse caso, no caso das serpentes ainda é mais prático da gente entender que eles realmente transformaram de alguma forma, né? Agora, na parte da água transformada em sangue e das rãs, me parece que foi mais uma questão mágica mesmo, né? Mágica sim, no sentido de ilusão, porque tinha tanto sangue no Egito na primeira praga e tanta rã no Egito na segunda praga, que só um movimento de ilusão ali eles poderiam fazer aquelas coisas aparecerem, né? Porque já tinha tanto daquilo no Egito, mas enfim, é só uma suposição. Mas o fato é que Deus aqui demonstra o seu poder trazendo um incômodo muito grande, né? E aqui está só no começo, são 10 pragas. Então, trazendo incômodos enormes a Faraó e ao seu povo. Vamos aqui à terceira praga, versículo 16. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos. Acho que é piolhos, né, que fala. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Olha só, nesse caso, os magos não conseguiram fazer os piolhos, né? Então, aqui Deus já mostrando que eles não tinham condições de acompanhar o poder, a expressão, a manifestação do poder de Deus. Então os magos disseram a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quer dizer, até os magos já estavam se convencendo de que havia um Deus todo-poderoso sobre eles, sobre os deuses do Egito. Quarta praga.
O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe, assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Veja que aqui no versículo 22 em diante, está dizendo que Deus faria separação entre o Egito e a terra de Gósen. Quer dizer, quem estava na terra de Gósen, os israelitas não iriam suportar as moscas não chegariam até eles. Isso nos leva a crer que possivelmente a questão das águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos também chegaram aos israelitas, mas daqui em diante há essa separação. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda, desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Muito bem, terminamos aqui o capítulo 8, né? Várias pragas, e vez após vez o coração de Faraó endurecido, né? E muitas vezes a gente vê isso não só no coração de Faraó, como descrito aqui, mas na vida de muita gente, né? Inclusive na nossa própria vida, por vezes a gente pode perceber isso, né? Há tantas coisas acontecendo, tantas dificuldades, tantas aflições, e ainda assim nós continuamos nos mesmos caminhos, né? Endurecidos, sem nos voltar para o Senhor, sem expressar arrependimento, devoção, consagração. Então, sem dúvida, essa história toda mostra, por um lado, o poder de Deus em manifestar a sua glória, né, o seu poder, mas também a alta resistência que muitos de nós apresentam diante de Deus, né, ao que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Claro, não nesse nível de Faraó, né? Mas eu creio que por vezes Deus endureça ainda o coração de pessoas, da gente, para manifestar na nossa vida a sua glória, o seu poder, né? E eu creio que a nossa oração, nosso pedido diante de Deus deve ser: Senhor, se o meu coração está endurecido, muda o meu coração, amoleça o meu coração, me ajuda, Senhor, a me submeter à tua vontade. Me ajuda, ó Deus, a ver nas circunstâncias o teu poder, a tua soberania.
e a me render completamente a Ti. Porque a gente não pode se contentar com um coração endurecido. Que Deus nos ajude nisso. Vamos agora para o Salmo 29. Salmo 29. A poderosa voz de Deus. Salmo de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. A gente pode conectar esse Salmo 29 à história que a gente está lendo em Êxodo. A gente poderia dizer, com base até no que está aqui, a poderosa voz de Deus está fazendo aquelas coisas acontecerem no Egito. A voz de Deus está ali todas aquelas catástrofes, aquela destruição toda, os animais, o cheiro de morte, das rãs, do sangue, do rio Nilo, tudo aquilo, todo aquele incômodo. A voz do Senhor proclama a sua glória na criação. A voz do Senhor proclama que o Senhor é governante e é poderoso sobre todas as coisas. Não há nada que não esteja sob o governo e o domínio do Senhor. A voz do Senhor, por exemplo, aqui produz chamas de fogo, quer dizer, algo assustador, algo destruidor. Deus manifesta o seu poder, a sua glória dessa forma também. Então nós devemos dar glória ao Senhor. Devemos nos render ao Senhor. Quando vemos coisas assim inexplicáveis acontecendo, como a pandemia, como tantas coisas que acontecem no mundo, a gente deve reconhecer, é mão de Deus. É a voz de Deus. O que Deus está nos dizendo, nos comunicando, nos instruindo por meio dessas coisas também. Em que precisamos, o que precisamos entender, o que precisamos mudar. Deus fala nas águas, no fogo. Deus quebra os cedros. O cedro é uma madeira extremamente dura, inflexível, como o coração de Faraó. Aqui está dizendo, a voz do Senhor quebra os cedros. E o Senhor, no meio de tudo isso, dá força ao seu povo e abençoa o seu povo com paz, que é a distinção que ele fez lá no Egito, E faz ainda hoje muitas coisas. Claro que tem catástrofes e tragédias que atingem todo mundo, inclusive o povo de Deus. Mas há muitas coisas que o Senhor faz essa distinção. Deus separa o seu povo, Deus cuida do seu povo de modo especial. Pois bem, agora vamos ao Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho.
Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio a voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga foram, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios.
um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Esse foi o primeiro capítulo de Marcos, um capítulo razoavelmente longo, né? Embora Mateus também tenha seus longos capítulos, Lucas também. O Evangelho de Marcos ele costuma ser mais dinâmico, né? A maior parte dele ele é dinâmico, ele é mais breve, mais resumido. Jesus ele parece se movimentar mais rápido, né? Você vê que em um capítulo só a gente viu vários movimentos, várias coisas acontecendo, né? Ele pula a questão do nascimento de Jesus, toda aquela circunstância, né, envolvendo o nascimento de Jesus. Ele já inicia direto com o testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista foi, assim, essencial, como eu já falei em Mateus, falo agora também, essencial para o início do ministério de Jesus. Jesus é batizado de forma que ele se identifica, né, com o pecador. Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado, resiste às tentações, quer dizer, ele vence as tentações, tudo de forma que ele se identifica conosco e ele faz o que nós não fizemos. Ele é perfeito em cada uma das coisas que ele realiza, né? Diferente dos nossos primeiros pais que falharam, pecando, desobedecendo a Deus ao comerem do fruto, né? Eles cederam às tentações. Diferente deles, Jesus ele resiste às tentações. Então ele é o nosso representante perfeito, o homem perfeito que veio para nos salvar. Ele cura muitos enfermos, ele realiza muitas coisas, a popularidade aumenta e aqui no final do capítulo 1 ele já tem uma popularidade tão grande que ele não cabia, as pessoas não cabiam mais numa sinagoga, então ele ficava nos lugares abertos, nos lugares desertos, para que as pessoas pudessem ter espaço para ele poder falar. Bom, assim termina então a nossa leitura, hoje que é o 29º dia de leitura bíblica. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 3 de fevereiro e assim termina nossa leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais se Deus quiser.